Meus amigos, o nosso assunto é o pobre de direita nos Estados Unidos e no mundo. Porque Jamil Chad fez uma reportagem muito interessante há poucos dias sobre uma fila quilométrica de milhares de pessoas que davam voltas em vários quarteirões, querendo algumas poucas vagas oferecidas por uma empresa. Cada um tinha um formulário preenchido e ficaram horas de espera. Para Jamil, são muito provavelmente eleitores de Donald Trump, agora nas próximas eleições, no que eu acredito também. O trabalhador médio americano tem o seu salário estagnado há 50 anos. Se reclamar, outros ocupam o seu lugar. O Coringa do filme famoso, ou seja, na sua primeira versão, espelhava exatamente este desalento e a raiva sem direção que ela provoca. Se não há direção, se nunca se identificam os reais causadores da sua pobreza, então a extrema-direita entra realizando o seu trabalho de canalizar a raiva sem explicação, de modo a criar um estado de guerra entre os mais pobres. A questão principal é compreender, então, essa opção em pessoas e partidos de elite pelos pobres. O ponto principal aqui é a desinformação que acompanha a privatização da mídia e das redes sociais no mundo inteiro. Esse é um enorme fator que serviu como combustível da extrema-direita. A mídia não explica nem o como, nem o porquê essas pessoas são oprimidas e humilhadas. Sem saber o que causa o seu sofrimento, as pessoas podem ser abusadas na sua vulnerabilidade pelo apelo da extrema-direita, que é basicamente apontar como a causa da pobreza grupos que já são estigmatizados e ainda mais vulneráveis exatamente por conta disso. Mas os bodes expiatórios são muitos e todos intercambiáveis, depende do contexto e do momento. Podem ser mexicanos, numa hora, muçulmanos, em outra hora, nos Estados Unidos, assim como pode ser o nordestino, tido como preguiçoso pelo Bolsa Família, e o negro visto como um bandido entre nós. Sempre o racismo está por trás, que é uma outra singularidade e similaridade muito importante entre Estados Unidos e Brasil. Paralelamente, para fazer a tragédia ainda maior, os sindicatos foram enfraquecidos e não podem mais manter o contraponto de uma visão específica para os de baixo da escala social. Sem isso, as mídias e as redes sociais movidas pelo dinheiro fazem a festa. Também falta um mínimo de inteligência e imaginação política aos partidos do campo democrático. A reação ao discurso dominante, então, é praticamente nula. E este é o quadro, muito especialmente nos Estados Unidos e entre nós, países de empobrecimento visível dos grupos mais marginalizados, como os negros. Na Europa, a tradição social-democrata é mais forte. Você não tem partidos defendendo a demagogia de um Pablo Marçal e dizendo que tudo depende do empenho individual. O que distingue um partido como o Link, num país como a Alemanha, mais à esquerda, e um partido nazista, o AfD, é a questão da imigração, mas os dois protegem do mesmo modo os ganhos do trabalhador médio. Também não tem influência nefasta da religiosidade neopentecostal. Esse é o ponto central aqui. A singularidade da extrema-direita americana e brasileira é muito parecida. Tem a ver com empobrecimento não compreendido na sua escala. E aí entra o racismo, por meio de suas máscaras, como transformar o negro em criminoso e o nordestino, que é mestiço ou negro, em aproveitador, como explicação espontânea do mundo social para quem não tem nenhuma outra explicação. O mapa racial vem ocupar exatamente este lugar vazio.